tem tática, não tem estratégia. Isso aí, jogou bem. É ótimo. Essa é a sua opinião. Pô, acho que você tem tudo pra ser um bom treinador. Salve galera, aqui quem fala é o Gabriel e estamos iniciando mais um episódio do Sem Tática Podcast. Eu e meu mano Já, fala Já. Salve galera, beleza? Bom, hoje vamos falar aí de um jogador que tá no Brasil já faz um ano, mais de um ano na verdade. É uma estrela mundial, mas ele talvez não tenha entregue tudo que todo mundo esperava, né? Nós vamos conversar um pouco sobre o Daniel Alves do São Paulo. E já começar aí com polêmica que tem o terno de $1 bilhão, né, lá no filme, e a gente tem o jogador de R$1,5 milhão aí por mês. Ô Geal, o que a gente tem aí primeiro de contextualização sobre a contratação do Daniel Alves, né? Eu fiquei sabendo que o São Paulo estava com as finanças super arrumadas e tudo mais, e ele falou, chegou a hora da gente subir de patamar. Precisamos de uma estrela a nível mundial. Cara, o mais legal dessa história toda do Daniel Alves é que ele tava sem clube, não tava jogando na Europa, mas ele tinha acabado de ser eleito o melhor jogador da Copa América pelo Brasil. O Brasil tinha acabado de levantar a taça. Todo mundo ficava se perguntando pra onde vai o Daniel Alves e acabou que ele foi parar no São Paulo, né? Tinha muita especulação dele vir jogar em algum clube do Brasil, mas o São Paulo acabou entrando na briga até porque tem uma questão emocional, porque o Daniel Alves é torcedor do São Paulo, então ele foi, digamos assim, de bom grado jogar no São Paulo. Só que tem toda uma questão de que o São Paulo ele não vinha tão bem realmente com as finanças, né? E o momento do Daniel Alves contrastava muito com o momento do São Paulo, porque enquanto o Daniel Alves tinha acabado de ganhar mais um título na carreira dele, né? Pra quem não sabe, o Daniel Alves é o maior vencedor do futebol aí, em números de troféus. O São Paulo não ganha nada desde 2012. E não ganhava nada naquela época também. Para mostrar força no mercado, para mostrar imponência, eles acabaram contratando o Daniel Alves na expectativa de atrair investidores, de atrair patrocinador, que é aquela conversa que a gente sempre vê no futebol brasileiro, né? Do tipo, vou contratar essa estrela aqui já em final de carreira, para tentar agregar alguns patrocinadores, agregar vendas de camisas e aí acabar pagando o salário dela. A verdade é que acho que o único exemplo, o único caso desse tipo de modelo de negócio, né, onde você contrata uma estrela e ela se paga, mesmo que não entregando muito jogo, mas entregando muito patrocínio, foi o Ronaldo Fenômeno no Corinthians, talvez o Ronaldinho ali no Atlético Mineiro, mas de resto não tiveram muitas estrelas assim mundiais que se pagaram de fato na venda de camisa, né? Mas isso eu acho que é um caso para outro episódio. De qualquer forma, o Daniel Alves chegou num contexto de um clube que não ganhava nada para poder elevar o nível do São Paulo, né? E aí, para surpresa de todo mundo, ele não chegou para lateral direita. Lembrando que na época o São Paulo só tinha um lateral direito, que era o Igor Vinícius, não tinha outro. E ele chegou para jogar com a camisa 10. E junto com ele veio depois, acho que umas 2 semanas, o Juan Fran. E aí todo mundo pensou, bom, agora o São Paulo vai deslanchar, né? Ele trouxe 2 estrelas aí mundiais, 2 jogadores de alto nível e, bom, todo mundo sabe o que aconteceu depois, né? A história tá aí pra todo mundo ver que o São Paulo não deslanchou. E vale comentar, galera, que nesse contexto aí em termos econômicos, né, das finanças do clube, eles decidiram dar esse salto aí, fazer mais uma contratação estratosférica, né, ao longo de muitas outras aí que o São Paulo fez durante os últimos anos. E o São Paulo, quando fez a contratação do Daniel Alves, pagando um salário astronômico para ele com um contrato milionário, a nível de Flamengo e Palmeiras, por exemplo, o São Paulo tinha humildes R$500 bilhão de dívida, e tipo, é bilhão com B de bola mesmo. Então, sinceramente, não sei nem como é que o São Paulo hoje em dia consegue pagar salário. E aí eu já até pode comentar melhor, né? O São Paulo tem uma dívida muito grande de curto prazo. Então, sinceramente, não sei muito o que passava. Hoje aí o São Paulo curte fazer esse tipo de contratação, né? O Alexandre Pato que eu diga. Eu acho que essas contratações do Alexandre Pato, do Daniel Alves, elas foram muito mais motivadas por uma questão de identificação com o clube, né? E na tentativa de de atrair um ambiente, digamos, propício para alguém querer patrocinar, associar a sua marca aos jogadores, do que necessariamente entrega em futebol. E é legal contextualizar aqui que ninguém tá falando que o Daniel Alves não entrega futebol, ou que o Daniel Alves não é um jogador do nível do São Paulo, ou muito menos que o Daniel Alves está para se aposentar, tá? O Daniel Alves, ele inclusive joga em bom nível na seleção brasileira. Então ele não é um jogador comum, ele não é um jogador qualquer. Só que um pouco desse contexto tem que se pensar o seguinte: o São Paulo fechou 2019, que foi o ano que o Daniel Alves chegou, com 538 milhões, ou seja, R$500 bilhão, como disse o Gabriel, de dívida. Desses R$500 bilhão, 331, ou seja, mais de 50% é uma dívida de curto prazo. E aí a conclusão lógica para quem entende um pouco de finanças empresariais é o seguinte: se você tem uma dívida de 331 milhões de curto prazo, significa que você tem que pagar ela em até um ano. Só que o São Paulo, dentro de um ano, ele teve uma receita no ano de 2019 de 378 milhões. Ou seja, a lógica é que o São Paulo ia ter que pegar mais dinheiro e se endividar mais. Porque você tem que pagar empréstimo, tem que pagar dívidas trabalhistas e você tem que pagar também as receitas correntes, né? Como salário, despesas com estádio, translado, etc.
Acabou que o São Paulo tem aumentado a sua dívida, né, ao longo do ano. Pro azar do São Paulo, ainda 2020 foi um ano ruim para todos os clubes brasileiros, né, por causa da pandemia não teve público no estádio, então essa receita de estádio caiu muito. Receitas com shows também que o São Paulo tinha programado pro estádio não aconteceu. E você acaba questionando um pouco o valor que se paga ao Daniel Alves justamente por isso, porque ele não é um jogador que entrega gols, ele não é um jogador que entrega assistências, ele joga numa posição onde ele é contestado no Brasil, não é a posição de origem dele. Quando você compara ele com os outros volantes, ele não joga tão mal assim. Mas os outros volantes, eles não recebem o mesmo que o Daniel Alves, né? Então ele até produz no mesmo nível dos outros jogadores da posição dele, mas custando muito mais num clube que não tem dinheiro, num clube que está desorganizado financeiramente. Ô, já, antes da gente fazer um contra um do Daniel Alves com outros jogadores, só queria comentar um pouquinho também de contexto midiático, né, que foi criado em torno da contratação do Daniel Alves. Para quem não lembra, vamos lembrar aí, o Daniel Alves ele foi contratado para ser o dono do time, né? Então ele chegou e falou, quero a camisa 10, não quero jogar na lateral direito, quero jogar no meio campo. Eu diria até que o Daniel Alves escolheu quem contratar para o time, né? Dá até para dizer isso aí. Mandava no time muito mais que o técnico. Então isso gera uma decepção muito maior, porque, como já falou, né? Ele acaba entregando menos do que outros jogadores que a gente tem aqui no Brasil e que custam, inclusive, a metade do que o Daniel Alves custa. E conseguem retornar muito mais, tanto em campo quanto fora de campo. Bora começar esse 1 contra 1 já? Vamos lá então, né? Porque é realmente interessante. Então, se você pegar aqui, por exemplo, eu tava levantando alguns dados dessa última temporada de jogadores que jogam no meio, né? Então, o Daniel Alves, ele fez 52 jogos nessa temporada, de acordo com o Transfermarkt. E ele entregou aí 6 gols e 6 assistências, tá? De acordo com a plataforma Transfermarkt. Isso daí dá 12 participações de gols em 52 jogos. O Gerson, do Flamengo, por exemplo, ele entregou menos participações de gols, no mesmo número de jogos, mas ele recebe metade do que o Daniel Alves recebe, e ele é muito mais novo também que o Daniel Alves, né? Então, o Gerson, ele é um jogador com potencial alto de revenda, ou mesmo potencial de ficar no clube, né? Ele pode terminar a carreira dele no Flamengo e vai jogar uma década ainda, pelo menos. Enquanto o Daniel Alves já tá aí nos últimos anos da carreira dele, né? Depois da Copa do Mundo, ele deve encerrar o ciclo dele no futebol profissional, provavelmente. A diferença de 5 pontos aí, de 5 gols, de 5 participações de gols, acaba que talvez não entregue, não faça valer, né? Os 5 gols a mais que o Daniel Alves entregou, talvez não valham o dobro do salário que ele recebe no São Paulo em comparação com o Gerson. E aí você, pode comparar, por exemplo, com o Gabriel Menino, que é um jogador novo, também joga no meio campo, também joga um pouco pela lateral quando precisa, né? Acho que ele jogou até mais na lateral direita do que o Daniel Alves nessa temporada. Ele fez 54 jogos, com 3 gols e 7 assistências, então ele participou de 10 gols pelo Palmeiras. Também menos gols do que o Daniel Alves, mas custando infinitamente menos, né? Porque o Gabriel Menino acabou de subir, ele não deve nem ganhar R$500 mil pelo Palmeiras. E com alto potencial de revenda, porque o valor de mercado do Gabriel Menino é muito maior do que o do Daniel Alves atualmente. Lembrando que o Gabriel Menino é um jogador que já é convocado para a seleção brasileira, ele já é um jogador em ascensão, e ele tem tudo aí para até mesmo assumir, talvez, quem sabe, né, o manto do Daniel Alves na lateral direita. Isso tudo custando muito menos. De novo, ninguém tá aqui colocando em xeque a carreira do Daniel Alves, o futebol do Daniel Alves como lateral direito, e sim perguntando se vale de fato a pena ter o Daniel Alves pelo que ele custa, né. A informação de salário que nós temos é uma informação que o Jorge Nicola publicou no blog dele, colocando lá que o Daniel Alves ganha cerca de R$1,5 milhão. Para nível de comparação, na época, outro jogador que ganhava R$1,5 milhão era o Gabigol. Só que o Gabigol entrega infinitamente mais gols, até por posição dele, em comparação com o Daniel Alves, né? Então, será que vale a pena ter um jogador que recebe R$1,5 milhão com características? Lembrando que R$1,5 milhão não é um salário barato, tá bom, pessoal? R$1,5 milhão é muito dinheiro para os clubes do Brasil, pode não parecer, mas é muito dinheiro mesmo. Não são todos que ganham, não são todos nem que ganham perto disso daí. O que você deve se perguntar é o seguinte: pro que o Daniel Alves custa mensalmente, pro que ele entrega em campo, essa relação, ela tá positiva pro São Paulo hoje? Ela não parece muito positiva ao meu ver, né? E além de tudo isso, tem uma outra coisa que dá para acrescentar aqui na discussão, é que o São Paulo, galera, é um dos times que mais paga salário, e principalmente salário Disney, assim, que não faz sentido nenhum. Então, se a gente puxar aqui, por exemplo, uma lista de maiores salários aqui que foi divulgada em mais ou menos no mês 6 do ano passado, a gente vai ter aqui, por exemplo, nos salários mais altos, considerando que o Dudu já não joga mais no Brasil, ele é o jogador que ganhava mais, a gente vai ter o Gabigol, do Flamengo, ganhando 1,6 milhão. Só que quando a gente vai olhando todos os jogadores que ganham mais, dá uma olhada. A gente tem o Daniel Alves do São Paulo com 1,5. Depois a gente tem o Hernandes do São Paulo, melhor dizendo, com 1,1 milhão. E a gente ainda tem o Alexandre Pato do São Paulo ganhando 1 milhão. Então, dá uma olhada que, se a gente pegar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores, os 6 primeiros,
50% são do São Paulo, e desses 3 jogadores que são do São Paulo, 2 são reservas mais do que absolutos, que são o Hernandes e o Alexandre Pato. Então, só em termos de comparação, galera, esses jogadores, eles que são reservas, eles custam mais caro do que jogadores como Bruno Henrique, Felipe Luiz, Vitinho, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Rafinha, que jogava no Brasil na época, o Gerson do Flamengo, que a gente consegue fazer comparação direta com o Daniel Alves. Então, primeiro, né, essa gestão do São Paulo é bem duvidosa. Eu não sei o quanto vale a pena, né, como já comentou, você pagar R$1,5 milhão por um jogador que não vai, digamos assim, ser estrelinha, né? Aquele cara que vai ser artilheiro, aquele cara que vai estar fazendo gol sempre, dando show sempre e tudo mais, que não é o estilo de jogo do Daniel Alves, mesmo jogando no meio campo. Então é uma reflexão assim pesada. Mas por mais que a gente aqui no Brasil tenha que pagar muito caro para ter um futebol nível Daniel Alves, até onde eu sei, o Daniel Alves ainda tem mercado na Europa, né? Se a gente pegar para comparar ele jogando na lateral direito, não no meio campo, o que você acha? Dá para ele retornar para a Europa saindo de São Paulo? Porque dizem as más línguas que vão forçar a saída. Até para contextualizar um pouco antes, quando a lista saiu, realmente, o Pato ele era reserva do São Paulo, né? Inclusive, ele rescindiu um contrato. Nessa lista também tem o Ramírez do Palmeiras, que também tinha um salário muito alto e que também teve contrato rescindido. Que daí só mostra um pouco de que no ano passado os clubes eles não estavam tão afeitos a pagarem um salário tão alto para jogadores que não estavam rendendo, tá? Fica aí a reflexão. Mas eu acho que sim, o Daniel Alves ele poderia jogar hoje na Europa na lateral direita. Não sei até o nível de que ele poderia jogar, né? Porque tem... Os principais clubes hoje, eles têm bons laterais direitos, né? O Liverpool, por exemplo, o Real Madrid, o Bayern de Munique. Esses clubes, eles já têm laterais direito. E outros clubes que talvez não tenham laterais tão bons quanto o Daniel Alves, eles não jogam um futebol que talvez o Daniel Alves consiga desempenhar muito bem, né? Que às vezes é um futebol muito mais físico, muito mais intenso do que o Daniel Alves hoje talvez consiga entregar. Você olha, por exemplo, a Inter de Milão, ela tem o Hakimi ali, que não joga exatamente na lateral, né? Ele joga mais avançado, então ele aparece bastante para dar assistências, para fazer gol. E é uma posição que o Daniel Alves já jogou na carreira dele, em que ele poderia entregar e poderia ser muito participativo do jogo, né? Mais participativo do que ser simplesmente um lateral que joga mais recuado. Que foi até uma coisa que o próprio Daniel Alves colocou, né? Quando ele estava no começo da trajetória dele no São Paulo, que na lateral direita ele não conseguia influenciar tanto o jogo quanto ele poderia influenciar no meio de campo. Então, né, isso foi uma entrevista dele. Então, o Daniel Alves pode sim procurar mercado na Europa. Ele também pode procurar mercado no Brasil, tá? Isso não há nenhuma questão. Ele é um jogador pro nível do Brasil bom. Eu só acho difícil achar algum clube que queira pagar o que ele recebe ou o que ele está a fim de receber. Já um assunto que eu queria conversar também é o Daniel Alves no Brasil, né? Eu acho que é insustentável o São Paulo manter mais tempo o Daniel Alves. Posso estar enganado, né? Posso queimar a língua e ele ficar mais uma temporada. Mas vamos aqui só por brincadeira, né? Pelo bem do entretenimento. E se o Daniel Alves sair do São Paulo e não for para a Europa, ele tiver que ficar aqui no Brasil, onde ele teria espaço para jogar, né? Porque, primeiro de tudo, vai ter que ver se ele vai aceitar jogar na lateral direita. Porque assim, a gente vendo ele jogando no São Paulo, e principalmente por comentários da torcida do São Paulo nas redes sociais, a impressão que dá é que é como se existisse uma cláusula no contrato do Daniel Alves falando, olha, ele não pode jogar nem na lateral direita e também não pode ser substituído. Principalmente recentemente, né, com o time em uma fase, teve alguns jogos que o Daniel Alves estava afundando o time e ainda assim eles não tiravam o cara, né? Então, que time brasileiro ele teria espaço? Será que ele aceitaria jogar na lateral direita, né? Porque no meio campo, pelo menos nos times ali de mais alto nível, eu acho que não é tão fácil assim ele encontrar espaço. Ele vai ter briga com gente que custa muito menos e entrega, pra falar ali bem por baixo, a mesma coisa, né? Se olharmos hoje os clubes tops do Brasil em questão de finanças, né, nós temos o Palmeiras, que é um clube bem estruturado financeiramente, mas que dificilmente vai contratar o Daniel Alves por questões salariais e por questões de idade também, né? Então ele já é mais velho, ele já custa mais. O Palmeiras tem sim procurado algum lateral direito, né? Então se ele quisesse jogar na lateral direita, poderia facilitar a saída para lá. Só que a questão salarial acaba pesando um pouco, porque esse 1,5 milhão que o Palmeiras tem de folga na folha, e que o Palmeiras pretende liberar até mais, por exemplo, vendendo jogadores como o Lucas Lima e Scarpa, que são jogadores que recebem bons valores financeiros, mas que não entregam tanto em campo, né? O Palmeiras pretende trazer um atacante top de linha, porque é o que hoje eles precisam de um atacante ou de um meio campo mais avançado ali, o tal do camisa 10, né? Por assim dizer. Vamos colocar dessa forma para ficar mais lúdico.
também top de linha. Então, esse espaço na folha que o Palmeiras liberar, eu acho que dificilmente eles vão querer preencher com o Daniel Alves pelo que ele custa. E também não é o perfil de contratação que o Palmeiras tem buscado recentemente. Além do Palmeiras, nós temos o Flamengo, que é também um time top de linha em questões financeiras, mas o Flamengo tem hoje o Isla, que é um jogador de seleção chilena, e tem conversas aí com o Rafinha, né, para saber se o Rafinha vai ou não jogar no Flamengo. Ele poderia, assim, espaço na folha do Flamengo, eu não sei dizer exatamente se ele tem ou não, ele vai custar mais ou menos o que custaria o Gabigol, entregando bem menos gols e bem menos assistências, mas de repente ele pode até melhorar o desempenho deles, já que o Flamengo joga um futebol muito mais ofensivo e é um time com muito mais peças estruturadas para compor o jogo com o Daniel Alves, né? Muito mais do que o São Paulo tem hoje. Hoje, Ainda o então Flamengo tem uma... Então você acha que no Flamengo, por exemplo, o Daniel Alves consegue brigar até pelo meio campo? No meio campo não, assim, a minha análise ela é muito pela lateral, acho que no meio campo é bem difícil. O Flamengo tem hoje peças como o Thiago Maia, que tá lesionado, mas vai voltar, né? Ele tem o Gerson, tem o Ilharão, então é um pouco difícil de imaginar que ele vai brigar com essas peças no meio de campo para ser titular. Agora, na lateral direita, eu acho que ele teria espaço para brigar com o Isla, assim, e tranquilamente. Na minha cabeça, pelo menos. Agora, olhando para outro clube bem estruturado financeiramente, né, ou com muito dinheiro para gastar, o Atlético Mineiro é um clube aí que tá varrendo o mercado. Trouxe o Hulk, trouxe o Nacho, trouxe o Zaratio. Tem jogadores bons para compor o jogo com o Daniel Alves, né? Boas peças individuais. A depender do técnico que for para lá, né? Porque a saída do São Paulo é iminente. Ele pode ter um estilo de jogo coletivo que também facilite e seja um técnico que esteja disposto, se não colocar ele para jogar no meio de campo, mas talvez que coloque ele para jogar numa posição de ala, né, e não de lateral, que aí ele poderia sim participar muito do jogo sem ter tantas preocupações defensivas. Lembrando que com o Sampaoli, pelo menos, o Atlético joga realmente com 3 zagueiros. Mas aí o que acontece é que o Guga recua muito para fazer esse terceiro zagueiro, muitas vezes, né? Daí ele teria que mudar um pouco o estilo de jogo, porque na esquerda eles já têm o Arana, que é um jogador top de linha do país aí. E eu acho que eles podem ter, né, na verdade, os dois. Tanto o Arana quanto o Daniel Alves nas laterais. Mas eu não vejo ele... Mas aí ele teria que ter uma defesa muito bem armada, né? O trio de zaga ali e talvez um primeiro volante bem armado. Já não vejo ele jogando no meio campo do Atlético, mas tudo é possível, né? E de repente com a cabeça certa, quem sabe. Eu acho que esses 3 clubes talvez pudessem contar assim com o Daniel Alves em questão de peso e do que ele quer também, né? Porque o Daniel Alves é um jogador competitivo, tá? Ele é um jogador que busca vitórias, então ele também não vai aceitar jogar num clube que não briga por títulos. Ele não jogaria, por exemplo, num Fluminense da vida. Ele não jogaria, por exemplo, num Botafogo. Eu acho bem pouco provável que ele aceite. E daí eu acho... Não acho nem que vá acontecer, mas poderia, né? Quem sabe ser especulado. O Daniel Alves ir jogar no Bahia, fazendo aí um sacrifício financeiro, né? Porque o Bahia não tem potência financeira para pagar o que custa o Daniel Alves por mês. Mas o Daniel Alves foi revelado no Bahia. Ele pode ter um apego ao time. E se ele aceitar reduzir o salário dele aí em 3 vezes o que ele ganha hoje no São Paulo, né? Em vez de ganhar 1,5 milhão, ganhar uns 500 mil, vejo que caberia na folha do Bahia. Ele poderia jogar lá tranquilamente no meio de campo, na lateral direita, e ele seria também o dono do time que o revelou ainda por cima, né? Então, a nível de emoção, digamos assim, de afeto do Daniel Alves, ele poderia ir pro Bahia. Se ele vai querer, se tá de acordo com o que ele quer pra carreira dele, eu já não sei, né? Porque lembrando, ainda temos uma temporada antes da Copa do Mundo no Catar. É, cirúrgico, eu concordo com tudo. Eu queria abrir até, inclusive, uma discussão um pouco maior a respeito do Atlético Mineiro, porque é um time, como você falou, né? Ele vem varrendo aí em termos de mercado. Eu não sei com quanto de preocupação com a saúde das finanças está tendo aí, porque só calculando por cima dá para dizer que o Atlético Mineiro já deve ter uns 4 jogadores no elenco, né? Talvez chegue a 5 por aí, ganhando acima de 1,5 milhão, né? A gente tem Hulk, Eduardo Vargas, enfim, aí na teoria Daniel Alves, mas em termos de estilo de jogo, eu achei a tua análise muito boa, inclusive eu acho que esse time seria o que melhor receberia ele, entende? Até porque, por exemplo, no caso do Sampaoli, que é uma coisa que a gente sempre brinca aqui já, ele joga um futebol suicida. Então, pra ele, o cara marcar ou não, anyway, tanto faz. O que importa pra ele é fazer gol. Se você toma 6 gols por jogo, não tem problema, contanto que você faça 7. E mesmo que o próprio Sampaoli, mesmo que ele não fique, né, porque as notícias ganham cada vez mais força de que ele realmente vai sair do Galo. Se for o Renato Gaúcho pra lá, o Renato Gaúcho eu aposto que ele adoraria, né? Ele sempre fica pedindo um time de 200 milhões, sempre fica pedindo mais reforços, mais investimentos. Eu adoraria ter na mão dele Hulk, Zaratio, Eduardo Vargas, Nacho Fernandes, Daniel Alves, Arana, porque assim, pro nível do futebol sul-americano, as peças individuais do Atlético, do meio pra frente, elas são assim avassaladoras. É difícil você puxar agora de cabeça um time que tenha tantas peças tão boas assim quanto o Atlético, né? Você pode ver que vai ter aqui no Brasil o Flamengo,
O Palmeiras, se você der uma forçada ali, uma amigada, dá pra jogar, porque os jogadores do Palmeiras hoje, os principais, a maioria deles são jogadores jovens ainda, né? Então eles não estão no ponto de maturação de decidir campeonatos, eles decidem jogos. Um grupo de jogadores muito forte. Não sabemos se vai virar um coletivo muito forte, né? Mas o Daniel Alves, inclusive, poderia até compor. Porque lembrando, o Atlético Mineiro não é a primeira vez que ele monta um time forte, né? Ele já vem aí de algumas décadas, de alguns anos, né? Montando times fortes. Mas que às vezes eles batem na trave, talvez pela falta de tradição do próprio clube em competir, né? Me perdoe se tem algum torcedor do Galo ouvindo, mas entre você jogar no Flamengo, no São Paulo, no Palmeiras, no Corinthians, tem aí uma queda de tradição muito grande em jogar no Atlético, que sim, é um clube grande em Minas, mas, por exemplo, nunca ganhou um bi, né? Tem até a piada do bi. Então, pro Atlético seria muito, muito bem avaliado, talvez, você ter um jogador do calibre do Daniel Alves, que é um vencedor nato, né? E ele é um cara que busca vencer sempre, e o objetivo dele é a Copa do Mundo de 2022 lá no Catar. Então ele não vai socar de jeito nenhum desse objetivo até ele cumprir, que é entrar em campo pela Copa do Mundo. Hoje a gente dá uma tocada nesse assunto do Atlético aí me deixou até mais empolgado para fazer logo a pré-temporada do Brasileirão, né? Da gente analisando ali como os times vão vir pro Brasileirão. Fica até mais empolgado agora. Cara, essa temporada ela vai ser doideira, que ela vai ser muito curta e tem uns clubes muito fortes, como o Atlético Mineiro, o Flamengo, o Palmeiras também crescendo aí com o trabalho do Abel. O próprio Internacional, que está palavrado com o Ramires. Então vai ser uma temporada que promete muito pro brasileiro. Pena que vai ser uma temporada, né, muito curta, porque a CBF, por motivos de CBF, decidiu pegar todo o ano e espremer ali em 7 meses, né? Mas paciência. Vai ser insano, vai ser insano. Principalmente com o nível de elenco que a galera tá montando e que eles estão trazendo técnicos bons para fazerem a gestão desse elenco, né? Eu, particularmente, tô empolgado com o próximo brasileiro. Tô empolgado também com o Brasileiro B, porque vai ter o meu Remo lá agora jogando. Enfim, vai ser uma temporada do caramba, né? Espero que o Daniel Alves esteja on fire aí pra jogar a próxima temporada. Ele com certeza vai estar, cara. É um cara muito vitorioso. Mas, pra trazer um pouco das estatísticas do Daniel Alves, né? Até de como ele influencia o jogo, já que ele não dá muito gol, o que o Daniel Alves faz? Então, de acordo com o SofaScore, que é uma ferramenta muito boa, inclusive, tá? Pra que vocês possam avaliar. Não dá pra vocês verem, claro, mas a gente vai tentar deixar aí o link pra página do Daniel Alves no SofaScore no episódio quando postarmos. O Daniel Alves, ele preenche todo o meio de campo do São Paulo, tá? Então, entre as duas áreas, ele faz quase que o que chamam de box-to-box, né? Então, ele participa tanto do momento de ataque quanto do momento defensivo. E o que o Daniel Alves entrega? Ele jogou aí 29 jogos, dentro do que o SofaScore classifica como time da semana, né? O time da rodada. O Daniel Alves esteve no time da rodada 7 vezes. Ele é o volante, ou meio-campista, como você preferir, com a nota mais alta no SofaScore. Ele tem 7,38. E ele entrega aí pro São Paulo, tá? Ele entregou no Brasileirão até agora cerca de 98 passes para finalização. São passes decisivos, né? Ele tem uma média de passes decisivos de 2,4 por jogos. O que são passes decisivos, né? São passes onde o Daniel Alves deixou algum companheiro em condições de finalizar e esse companheiro não efetuou, não fez o gol, né? Porque se ele fizesse um gol seria uma assistência. Então dá a entender que o Daniel Alves está sim contribuindo para a construção do time, mas ele não está sendo produtivo ao nível de entregar gols, né? E aí, a falta de gol, claro, o Daniel Alves não vai marcar o gol, mas ele pode deixar o jogador em condições de marcar. Se o jogador não marca, daí talvez pode ser, né? Parece ser uma deficiência de ataque do São Paulo. Lembrando que o São Paulo perdeu muitos gols nessa temporada, né? Principalmente em momentos mais importantes, como por exemplo as semifinais da Copa do Brasil. Então acaba pesando um pouco. Quantas vezes ele toca na bola por jogo? Ele toca quase 100 vezes em média por jogo na bola. Isso é um número altíssimo, tá bom? Significa que ele participa muito das partidas do São Paulo. Ele tem uma média de passes certos de 88%. Ele tem dribles corretos, uma acurácia de dribles aí de 68% também. Então ele acerta um drible por jogo dos que ele tenta. Então é pouco, né? Ele tenta poucos dribles. Ele perdeu cerca de 16,7 vezes a bola por jogo, em média, que é um número alto. E tem 9 cartões amarelos, que também não é um nível tão elevado assim. Ele cometeu um erro, de acordo com o SofaScore, tá? E aí é um pouco duvidoso, não vou dizer duvidoso, mas é um pouco mais interpretativo, porque aqui marca que o Daniel Alves concedeu um gol de pênalti, ou seja, ele cometeu um pênalti que levou a um gol, e ele também cometeu um erro que levou a um gol. Daí o torcedor do São Paulo, ele pode lembrar de momentos onde o Daniel Alves cometeu um erro e a jogada prosseguiu e saiu o gol. Mas daí o SofaScore já não conta, tá? Tem que sair na sequência, ou seja, sei lá. Eu acho que, inclusive, esse erro que levou a gol aqui é aquela bola que ele perde contra o Bragantino
naquele jogo o São Paulo perdeu de 4-2, né? Contra o Bragantino, que ele perde bem perto da área assim, e logo na sequência o Claudinho, até, se eu não me engano, ele já pega a bola e marca o gol, entendeu? Então tem que acontecer logo na sequência. Não pode ser, um passe errado que ele deu, e aí uma jogada começou, e aí foi um gol. Tem que ser logo na sequência, tá bom? Então você vê que, em questão de produção de meio campo, ele entrega números que não são ruins para um volante, né? Ele não entrega, talvez, produções de gol, que é o que chama mais atenção, né? Tem muito disso, sem dúvida. Particularmente, até querer alguns dados de velocidade, que uma das coisas que mais me incomodam quando eu tô vendo o Daniel Alves jogar é ele voltando pra marcar, cara. Eu imagino que a torcida do São Paulo aí fique bem igualada comigo nessa indignação. Os soft scores, na verdade tem um negócio que a gente sempre fala quando o assunto é estatística, que estatística é que nem biquíni, né? Mostra tudo, mas não mostra nada. E aí a gente, não sei se a percepção que o torcedor do São Paulo tem de ver o Daniel Alves jogando é tão boa assim. Até porque, por exemplo, a gente puxando os números, passa a impressão de que o problema, na verdade, tá sendo na finalização. Só que a torcida do São Paulo gosta muito do Luciano, que, entre aspas, é o cara da finalização. Então a estatística, às vezes, acaba contrariando muito a interpretação que a gente tem quando tá assistindo o jogo. Essas estatísticas aqui, elas servem mais pra contextualizar um pouco do jogo do Daniel Alves, porque é legal sempre levar em conta, né? Porque muitas vezes o jogo ele não é feito só de números, né? Ele é feito também do qualitativo, então do que você consegue ver e do que você consegue perceber em campo. É fácil você pegar, às vezes, uma estatística e você pensar assim, o outro time teve 70% de posse de bola, então ele dominou o jogo. Mas às vezes essa posse de bola, ela é ineficaz, ela é estéril, ela não cria chances, né? Então tem que se olhar todo o contexto do jogo, por isso que é sempre legal ver o jogo pra poder criticar, tá? Não deu pra ver todos os jogos do São Paulo na temporada, sinto muito. Mas eu vi alguns jogos e às vezes realmente, assim, defesa não é o forte do Daniel Alves. Ele toca muito na bola, ele aparece muito pro jogo, mas de repente ele não é um jogador, na verdade, isso tá claro, né? Ele não é um jogador que entrega muitos gols, que entrega muitas ações ofensivas. Ele acaba servindo mais como talvez um facilitador pro meio de campo do São Paulo. E pelo que ele custa, ele acaba não valendo a pena. É só você olhar, por exemplo, as estatísticas de defesa do Daniel Alves, né? Então, por exemplo, ele tem uma média de interceptações por jogo de 0,6. Para um volante, não é um volante marcador, mas para um volante é pouco. Ele intercepta poucos passes por jogo. Ele perde aí 5... Aliás, ele ganha, né? Desculpa. 5 possessões de bola. Ou seja, ele toma a bola de alguém 5 vezes. Também é muito pouco. Ele dá 1.7 tackles por game, né? O que é tackle? É aquela disputada de bola que você vai para ganhar no corpo, por assim dizer. 1.7 também é pouco para um volante. Então, o jogo do Daniel Alves é muito menos físico, muito menos de marcação e muito mais de tentar se aproximar para receber o passe, para criar superioridade no onde a bola está e tentar ajudar o São Paulo a sair e construir. Por isso que funcionava até muito bem com o Diniz, né? E acabou que em outros estilos de jogo, onde o jogo ele é mais rápido, onde o Daniel Alves precisa marcar mais, ele acaba não funcionando tão bem no meio de campo. Eu tava procurando aqui o salário do Isla no Flamengo, mas eu acabei não achando fácil. Só sei que se o Daniel Alves aceitar jogar na lateral direita do Mengão por os 200 mil a mais, eu acho que ele seria muito bem-vindo, hein? Imagina você ter duas laterais, uma delas o Felipe Luiz, e na outra lateral o Daniel Alves, cara. É assim, a lateral dos sonhos. Claro que tudo, né? No papel aceita tudo, às vezes em campo não dá certo, mas é um baita time, e eu acho que o Daniel Alves agregaria demais a qualquer time do Brasil, cara. Não só o Flamengo, não só o Galo, mas a qualquer um dos times, principalmente pelo que ele representa no futebol, né? Mas aí tudo vai depender do time conseguir também armar um estilo de jogo que permita que ele brilhe, que ele mostre o futebol dele de verdade, né? Até porque, muitas vezes, a análise ela acaba ficando poluída pelo resultado do jogo, né? Então o Daniel Alves pode ter feito bons jogos, onde o São Paulo perdeu, por ele não ter decidido o jogo, que é o que se espera de alguém que veste a camisa 10, que é o que se espera de alguém que vem jogar da Europa pra cá com o número de títulos do Daniel Alves. Aí a análise acaba ficando um pouco poluída. Por isso que a gente questiona, né? Será que o Daniel Alves vale tudo isso que ele ganha pro São Paulo? Para um time do momento do São Paulo, inclusive? Momento financeiro e momento histórico? Eu acho que não. Vou ter que concordar, meu ver também é injustificável o custo que o Daniel Alves tem, considerando todo o contexto de São Paulo. Meu voto vai pra não. Bom, galera, hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência aí, nos acompanhando até o final do episódio. Desde já, queria lembrar para vocês seguirem a gente lá no Instagram e acompanharem um pouquinho mais do nosso trabalho no @semtáticapodcast. No mais, beijos do pai, falou! Valeu, galera, muito obrigado pela sua audiência. Compartilha com os amigos, manda lá no Zap. E se você não gostou do que a gente falou aqui, manda lá no Instagram também pra gente trocar uma ideia. Valeu, até mais!